Oi, gente, tudo bem? Conexão Kardec, aqui em mais um vídeo. Hoje eu recebo a Melissa Petri, de Jaú, né, Melissa? Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Muito obrigada, Hélio, a você, a Giovana. Que prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Bom mesmo, Muito muito bom. bom que deu certo, né? Que a gente conseguiu arquitetar tudo isso, os nossos horários, né? Mas seja muito bem-vinda, a gente já estava tentando trazer você há um certo tempo, ficamos muito felizes que deu certo, né? Eu também, muito. E hoje a gente vai falar um pouquinho de colocar a doutrina espírita no nosso dia a dia, colocar ela em prática, né? E só lembrando vocês, né, gente, sempre que puderem curtir nossos vídeos, se inscreverem no nosso canal do YouTube, seguirem o nosso Instagram, que ajuda bastante. E sempre agradecendo também a editora Boa Nova, que é a nossa patrocinadora e nos ajuda aí bastante, sempre com os nossos mimos. Melissa, a gente fala muito, né? A gente estuda a doutrina há tanto tempo, e isso é uma questão que eu acho que a gente vê bastante. A gente vê que muitas pessoas estudam, mas no dia a dia aquilo parece que não vai em prática, né? Como que é complicado isso, né? Não vai, né? É que a gente fica, acredito, Hélio? Lembramos do centro, da espiritualidade no dia de ir ao centro. Então a gente lembra da espiritualidade, lembra de Jesus, que é no dia de ir. Mas e os outros dias? E gosto muito de estudar a doutrina, essa parte de autoconhecimento, da transformação moral, que muda a nossa vida. E é o que eu realmente muda, é a compreensão da doutrina, como eu posso ir ao centro, sim, ouvir a palestra, entender e levar, como que eu levo isso para a minha vida? Para aí eu melhorar. Porque é através das nossas atitudes, é através da nossa mudança interna, como você falou, aí as coisas vão dando certo, aí acontece. É o que a gente fala, né, da reforma íntima, né? Da gente se olhar e através da doutrina a gente pensar nas nossas atitudes no dia a dia, de como a gente vai fazer tais coisas, né? Eu acho que isso que é o gostoso da doutrina, de você começar a se autoanalisar, né? Sim, eu gosto muito disso, de entender, de compreender a doutrina, e ela traz tantos ensinamentos e uma abertura maior, né? Então, assim, a gente enxerga assim no nosso dia a dia, tudo corrido, e quando a gente vê já passou a semana, e já passou depois o mês, e aí? Então a gente fica no material e nessa ilusão mesmo do nosso dia a dia. Aí a doutrina vem e fala, peraí, respira e olha um pouquinho mais, olha no horizonte, não é só isso. Então ela vem abrir nossos olhos e olha, é isso aqui. Dá para ser mais, a vida dá para ter maior significado. E quando que você viu tudo isso? Foi natural? Quanto tempo você estuda a doutrina? Faz muito tempo que eu estou na doutrina, mas lá, acho que era 2015, 2016, eu ouvindo as palestras, a gente acha que tem uma tendência a gostar mais de um conteúdo do que do outro, né? E eu ia ao centro e falava, gente, e quem não vem aqui? Como que vai saber disso? Porque eu achava tão incrível. E quem não vem aqui no centro? Então eu ficava pensando, ouvindo o palestrante, e quem não vem aqui? Como que vai saber disso? E eu ficava com isso na cabeça. Aí fora do centro eu descobri a inteligência emocional, que muda a nossa vida através da saúde mental. E aí eu fui trabalhar com isso, para levar o que a gente aprende dentro da doutrina fora, para as pessoas que não vão ao centro. Mas, claro que no dia a dia mesmo, aos poucos, eu fui entendendo um pouquinho mais e fazendo cursos, claro, dentro do centro, de autoconhecimento. Eu gosto muito da Joana de Ângeles, da série da psicanálise. Também fiz um curso com eles, os livros do Divaldo Franco. Eu gosto demais dele. A irmã Cidufo
também nos fala sobre isso. Então, lendo, né, Hélio? Lendo, estudando, assistindo palestra, aí a gente vai aprendendo um pouco mais e falando, e tem esse despertar. E fala, nossa, dá para ser assim. Dá para mudar isso. E não são grandes mudanças. Como você falou da reforma íntima, a gente até estremece de ouvir, né? Transformação moral, ai, parece que é super difícil. E acredito que não é para ser assim. Que a doutrina veio nos trazer o evangelho, os ensinamentos, de uma maneira que a gente mude, mas não sofrido. Porque a nossa vida já é difícil. Não é para ser sofrida. E é para ser agradável, para a gente superar esses desafios. E aí, o que é essa transformação moral? É ir mudando as minhas atitudes aos poucos. E o que se tem alguma coisa que eu gosto tanto de fazer, a gente não precisa deixar de fazer nada. Mas é claro, perceber, eu acredito, ter essa percepção mesmo do que é bom para a sua vida e do que não é. Sabe? Então foi assim, no dia a dia eu fui percebendo e eu tento levar isso. É uma parte que eu gosto muito, levar nas minhas palestras, também nos centros, essa percepção de que através do evangelho a gente consegue levar ele para nosso dia a dia. Porque senão, Hélio, a gente vai no centro ou ouve a palestra online, e aí? O que muda? O conteúdo precisa agregar em algo, mesmo que seja assim, nós dois estamos falando aqui 1 hora. Uma frase me despertou, uma palavra. Pronto, já valeu. Já valeu isso. E é isso. E nessas palestras que você faz, você teve retorno de alguma pessoa que com essas palestras também teve esse despertar? Tenho. E é muito legal, é muito gostoso ter isso. Uma senhorinha uma vez veio falar para mim, Melissa, você fez eu pensar na minha vida. Sabe? E outros falam, né, você ajuda a enxergar a vida de outra forma. Mas é isso que a doutrina fez com a minha e faz com a minha vida, de verdade. Enxergar a vida de outra forma. Sabe? Apesar das dificuldades, apesar dos desafios que todo mundo tem, todos nós temos, as nossas dores, mas encarar de outra forma, com mais leveza. Eu acredito que isso é o que Jesus falava, de que com ele o jugo é mais suave. A nossa cruz fica mais leve com ele, porque a gente aprende a levar os seus ensinamentos para o nosso dia a dia. Entendi. E você teve esse despertar, você já fazia as palestras ou não? Você começou depois desse despertar? Depois. E como foi começar tudo isso? Foi difícil. Foi difícil? É difícil encarar, né? Eu sempre, desde quando eu era jovem, eu gostava de ajudar no centro, sempre queria ajudar. Na verdade, o meu sonho desde jovem era participar da mesa mediúnica, da reunião mediúnica. Acho que todos são assim, né? Todos Mas são eu tinha assim. 19 anos, 18, 19. A dirigente falou, você não vai para a reunião mediúnica, você vai para o estudo. Você vai para o estudo e vai ler. Eu falei, ler o quê? Aí ela falou, um trechinho, antes do palestrante, você vai ler um trechinho do Evangelho. E eu comecei assim, morrendo de medo, mas lendo um trechinho do Evangelho. Mudei de cidade, mudei de centro e toda vez... Esse era o meu trabalho, de ler uma mensagem, até que um presidente, amigo nosso, falou, Melissa, agora você vai começar a dar palestra. Eu falei, não, imagina, demora, né? Eu tenho que estudar tanto. Ele falou, não, e eu adorava, porque ele fazia assim, faltava um palestrante, ele super tranquilo. Aí ele fazia assim, e agora, quem vai dar palestra? Ele não, ele pegava o evangelho e ia lá. Eu achava isso o máximo. Olha que paz, que controle, né? Só pegava o evangelho e vai lá, mas tão tranquilo. Aí ele lia esse evangelho? Não, ele dava palestra. Dava palestra? Normal, fazia palestra. O evangelho é tudo, ele falava. Então, né, que ele falava que ele já desencarnou. E aí, não, mas agora você vai. Nossa, no começo me preparei muito, mas é difícil, é um novo desafio. Olha, depois de muitos anos, hoje eu entendo o que ele falava, que é só pegar o evangelho e ir.
Depois de muitos anos, hoje eu entendo. Isso é muito engraçado, né? Porque quando eu comecei também, eu lembro que todo mundo falava com uma facilidade do evangelho. Ah, e aquela passagem, eu falava, gente, eu não lembro de passagem quase nenhuma. Aí eu comecei, tanto estudo, você vai lendo, às vezes você cai 3, 4 vezes na mesma passagem, você lê, relê, aí você vai começando a memorizar. E esses dias até estavam falando de magnetismo. E eu falei, ai, naquela passagem da fé humana e fé divina, fala sobre isso. Eu falei, nossa, agora eu já estou memorizando, né? Ah, que legal. Que legal, né? Então, é uma coisa muito. Essa questão do estudo é muito interessante, porque é mesmo estudo, você vai aprendendo, você não decora, você aos poucos vai absorvendo aquilo, né? Isso é fantástico, né? Isso é mesmo. E eu acho que é isso que você viu, né? Que você foi. Esse foi o seu processo de ir absorvendo tudo isso. E hoje você é muito mais natural, né? Realmente. É interessante. Acredito que seja assim. Né? De absorver, de estudo, de compreensão. Então, tinha coisa que você achava uma coisa, hoje você já acha diferente. Assim, você tem uma maior compreensão do assunto. Eu acho muito interessante, sim. E, assim, como você também, além das palestras, você vai num centro fazer estudo mediúnico? Como que funciona a sua vida na doutrina hoje? Não, hoje não mais, não dá, Hélio. Não dá. Eu adoro, eu amava participar. Então, se deixar, a gente faz tudo, né? A gente participa de tudo porque é muito gostoso. Mas hoje não dá mais. Hoje é só as palestras. Só. Aí eu tive que escolher. Eu tenho um amigo também que ele sempre falava pra mim, Melissa, primeiro é a família, trabalho e o centro. Porque tinha época que a gente coloca o centro aqui. Em primeiro lugar, né? Então ele falava, Melissa, família, trabalho e o centro. Então, aí eu fui escolhendo. E eu, fui escolhendo assim. A vida foi mostrando, né, o caminho. Hoje eu fiquei nas palestras. Porque, Hélio, aí tem semanas que assim, 2 palestras por semana. Né? Aí tem o final de semana também com palestra. E meu marido sempre falava, Melissa, diminui. Aí quando você vai ver, ainda tá as 2, 3. Entendi. Mas eu tô tentando. É que não dá, né? E tem as lives agora, então quando não tem palestra presencial é live. E aí a gente vai fazendo. E, por exemplo, tudo que você põe nas palestras, aos poucos você foi pondo isso em prática ou você já tinha isso em prática? Não, aos poucos a gente vai colocando. Tem coisa que a gente não conseguiu ainda. E você acha isso difícil? Algumas coisas de colocar em prática, sim, né, Hélio? Assim, depende das nossas imperfeições, né? Das nossas más inclinações. Então, tem coisas que são mais difíceis, outras não. Mas eu acredito também que seja a tentativa de você querer fazer o bem. E o que eu gosto muito da doutrina que eu aprendi, assim, também é a intenção. Qual a sua intenção em relação a isso? É de fazer o bem? É uma intenção boa? Então é bom. Entendi. Isso é importante. Porque não adianta a gente ter uma ação que parece ser boa, mas a intenção não era. Entendi. Não é contado. Não é válido. A intenção é muito importante, né? A gente fala que eu acho que a sociedade não sabe o poder que tem nas mãos, né? O nosso pensamento, a nossa intenção. Eu lembro que uma vez eu dei um tempo estudo para iniciantes, né? E uma moça falou para mim, falou assim, e se eu ficar imaginando coisas ruins para você, você recebe coisas ruins? Eu falei, se você estiver enviando essa energia, de alguma forma eu posso receber, eu posso me conectar a isso. Assim como se você mandar coisas boas e eu estiver numa vibração boa, eu posso receber. Então, nós temos um poder muito grande. Essa questão da intenção, né, é muito forte, né? Porque as pessoas não sabem o poder que elas têm, né? E às vezes a gente tem a intenção de acertar, mas não dá certo. Mas também não consegue. Mas a gente tentou.
E é o que vale. É o que vale. Sim, É o que vale, É com o certeza. passinho que nós vamos É dando. o que a gente fala, né? O nosso máximo. A gente fez o que dava, né? É. Às vezes não foi o melhor Não resultado, foi. mas a gente fez o nosso máximo, né? A gente se esforçou para aquilo. Sim, às vezes a gente erra A mesmo. gente erra. E muitas vezes é um aprendizado Sim, também, com né? certeza. Porque a doutrina nos ensina que, né, nós falamos tanto da questão do colher, do plantar, né? E muitas vezes a gente tá tentando a coisa mais certa, mas às vezes a gente não vai perfeitamente, né? Mas a gente vai tentando e vai melhorando, vai aperfeiçoando isso, vai evoluindo, né? Sim. Que tudo é uma evolução, né? Eu acredito. E eu sempre falo que tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Erramos, vamos tentar novamente. E tá tudo bem, não precisa ter o medo de errar, o medo de não dar certo. Então nem tento, porque o medo de não der, não deu. E aí? Então, em relação, não é nada ruim, não é nada pro mal, em detrimento de alguém, não é nada disso. Então, dentro da coisa, tenta de novo e tá tudo bem. Acredito que a doutrina nos faz, através de levar mesmo essa doutrina pro nosso dia a dia, deixa a nossa vida mais leve, porque você encara dessa forma, de que eu vou dar o meu melhor. E como você falou da vibração, quando a gente já vibra tentando dar o nosso melhor, nossa, o universo recebe. E esse despertar que você fala, eu tive também. E eu me lembro que quando eu comecei a pôr em prática, vai ficando mais fácil, vai ficando mais leve algumas coisas, porque, por exemplo, às vezes eu chegava e, por exemplo, tem meus gatos, né? E eu via que eles fizeram uma bagunça. Por quê? Porque eu fiquei muito tempo fora, vamos supor. Então eles faziam alguma coisa ali para me cobrando, né, a minha presença. E aí eu falava, peraí, se eu ficar nervoso, se eu começar a esbravejar, eu não vou trazer coisas boas para mim. Eu li isso na doutrina, eu tenho que... Então eu falei, não, eu vou resolver, eu vou arrumar tudo que eles fizeram numa calma, e eu vou ficar melhor. E você fica melhor, e aí você sente que você vai pondo isso em prática mesmo, né? Como que você teve o despertar? Você lembra disso? Eu comecei os estudos, e aí eu tinha uns dirigentes que foram me explicando tudo isso, e me falavam, né, que de alguma forma também, a gente nem gosta de falar de uma espiritualidade mais sofrida, a gente fala, né, que os espíritos mais sofredores de alguma coisa vão tentar te tirar desse equilíbrio, te desligar dessa vibração boa para te ligar numa vibração mais baixa. Então você tem o orar e vigiar, que eu lembro que essa frase ficou muito para mim. Então vigia, olha, peraí, tá acontecendo alguma coisa, não tá fazendo bem para mim. E aí eu lembro que eu tava saindo do trabalho, eu cheguei aqui, o meu gato tinha tombado o lixo, porque eu tinha ficado muito tempo fora. Tá, nossa. E ele sabia que eu, nossa, me dava, eu não detestava, né? E aí eu falei, eu tava tão bem, eu vim cantando e agora eu preciso me vigiar, porque não é para mim, isso não é bom. Teste. Não é bom. Aí eu catei o lixo todo, eu cantei um pouco, olhei pro gato assim, falei, você não vai fazer mais para mim. Não vai, que eu não gostei. E ele não fez mais. Não fez? Não fez mais. Ah, que legal. Então foi um despertar ali para mim, que eu vi que eu tinha que me vigiar, porque eram colocadas no meu caminho aquelas coisas para me tirar dessa vibração boa. Eles também, né, de alguma forma, eles têm que tentar me atingir. E eu tava vendo que eles sempre estavam tentando de alguma forma. E eles vão, eu acho que por algo que você quer bem, que nem os meus gatos eu queria muito bem, então eles iam tentar me atingir por ali. E ali foi o meu despertar. E aí eu sempre uso essa frase, orar e vigiar. E quando vejo que alguma coisa está mudando muito rápido, vou me vigiar. Você já fique porque esperto. Eu tenho que... E Tem isso. alguma coisa. Que interessante. Foi ali que eu comecei, porque eu não sei com quantos anos você começou, mas eu vim de uma família extremamente católica, né? E entender do espiritismo é muito recente para mim, faz o quê? 5, 6 anos mais ou menos que eu comecei a estudar. Tá. E então é diferente, por exemplo, para a Giovana, que vem já de uma família que tem espíritas na família. Então ela vem desde criança, ela vinha na evangelização infantil, Que legal. ela tem um entendimento melhor ali, legal. né?
Então eu lembro que eu comecei os estudos e essa frase ficou para mim, orar e vigiar. E a gente tem que se vigiar mesmo. Sim, interessante. Você falou isso, eu lembrei, teve uma vez também que faz uns anos. Caiu alguma coisa, eu acho que foi açúcar na cozinha. Eu respirei assim e comecei a varrer, a limpar. E a minha filha estava olhando e eu não tinha visto. Ela olhando e falou: Mãe, você nem gritou? Você nem fez nada? Xingar não, porque em casa a gente não xinga. Palavrão não entra, ninguém fala nada, não gosto. E elas também não falam, ninguém fala palavrão em casa, a gente sabe da vibração da energia, então a gente tem que aplicar. Isso não fala. Ela falou: Mas você nem gritou, você nem ficou brava? Aí eu falei, Ni, não caiu, não derrubei, não vou ter que limpar. Então eu pego, já elimino e já faço. Ela é melhor do que ficar brava, ver, depois limpa. Não, você já pega e já faz. Limpar não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. Então a gente já pega e já resolve, pula essa parte. E olha que coisa, ela estava me olhando. É o vigiar e orar e também, né? Tem uns exemplos em casa e os filhos estão sempre de olho ali. Nos exemplos, né? Isso foi uma coisa também que você, né? Olha, eu tinha até esquecido, mas você falou do lixo que caiu. Caiu também, ou era açúcar, deve ter sido açúcar ou sal, que caiu no chão e fez aquilo, né? São nas pequeninas coisas, como você falou, assim. Nesses momentos que a gente vai pondo em prática o que a gente aprende, o que a gente lê e o que a gente estuda, né? É no trabalho. No trabalho. Sabe? É você respirar e pensar. E outra frase que eu gosto muito também é que você só dá pro outro o que você tem. Então, se aquela pessoa chega sempre nervosa, sempre brava, é o que ela tem. Mas eu não tenho isso. Então, eu posso dar diferente, fazer diferente. Quem sabe, através do exemplo, sim, quem sabe um dia ajudar e melhorar. Não que a nossa vida seja 100%, não que seja tudo, mas a gente de verdade tenta. A gente é muito falho, né? A gente tem falhas, então... Muito. Nossa, não dá não dá sempre mesmo, tudo certo. Não, parece que é tudo mil maravilhas, não é não. E hoje com a internet, com essas questões de rede social, que as pessoas ainda passam essa imagem de que elas têm vidas perfeitas, vidas impecáveis, eu acho que isso é muito importante a gente fortalecer, que ninguém tem. Todo mundo é falho, todo mundo acorda um dia não bem, sim, triste, e todo mundo tem esse direito, né? Sim. De ser imperfeito, né? E de ficar bravo também, né? Merece, então fica bravo. Mas não ao extremo. Não ao extremo. Não à violência, não, mas são sentimentos que nós temos mesmo. A questão é como a gente lida com eles. E como a gente os recebe, né? Sim. Por isso que acho que eu falo tanto do vigiar, a gente olhar e ver quando aquilo já não está fazendo bem pra gente, né? Isso é. Porque às vezes a gente não está bem, a gente teve um dia no trabalho que não foi legal, não deu nada certo, então a gente ficou mal. Mas tem que ser todo dia assim? Não. Foi um dia, peraí, então eu preciso me reenergizar, eu preciso melhorar, eu preciso rever as atitudes que eu estou tomando. Quem sabe isso esteja atraindo as coisas não darem certo. Então, aí que você vai fazendo as análises, né? Que eu acho que é o mais legal disso, né? Eu também gosto. Como nesse dia do trabalho que não deu nada certo, ao invés de, na hora de deitar, a gente só pensar nas coisas ruins, pensa, graças a Deus, já foi, passei por esse dia. Agora virá, tá tudo bem, consegui. Olha só, consegui passar por esse dia que só deu coisa errada. Olha que maravilha, agora vamos lá, amanhã será melhor. Amanhã será melhor, eu estou na minha cama, posso dormir agora, né? Passou. E aí a gente vê um lado positivo. Venci esse dia, olha que maravilha. Sim. Isso é muito gratificante, né? Isso eu acho que a doutrina ensina muito da gente. Isso, né? Que nós devemos olhar para os lados, nós devemos sempre refletir sobre as questões dos próximos, né? E isso eu acho que é muito interessante porque nos dá mais vitalidade para continuar, para encarar os próximos dias, né? Dá. Eu acredito sim, Hélio, dá sim.
dá esperança, dá fé, dá motivação, não dá? De você Uhum. querer fazer melhor mesmo. Uhum. Por você, pelos outros, mais um dia, vamos lá. O que será de diferente? É o que nós fazemos. Das nossas atitudes, né? Pegar e ir, entrar, e é ação. Isso que é legal também, que eu gosto, das passagens de Jesus, ele sempre nos chama para ação. Né? O vá e não peques mais, vá, né? Vá, anda e não peques mais. Levanta e segue. Bata e a porta abrirá. Buscai e achareis. Sempre procura, né? Procura e achará. Sempre, sabe? Sempre ação. Tem aquela passagem também que acho que é o maior sacrifício a Deus, que ele fala, vai se acerte com seu irmão, né? Legal, Antes de vir para cá, né? Uhum. Então vá lá acertar, vá Isso. perdoar ou vá ser perdoado se você sente que ele ainda não está bem com você. Se acerte com ele, depois você volta, né? Eu acho que é sempre ação mesmo. Isso eu não tinha reparado, mas é verdade. Não é interessante? É muito interessante. Em todas as passagens você pode ver, é sempre a ação ele pede. Tá tudo bem, aconteceu isso, mas vai, levanta e vai embora. Faça a sua parte, né? Isso. Que a gente fala tanto, né? Hoje nos centros, quando a gente vê os estudos, as pessoas falam muito do perdão, né? De como é difícil perdoar, né? E essa é uma passagem que eu uso muito, né? Porque as pessoas falam assim, perdoar é assim? Ele fala, eu perdoei, tá bom. Eu falo, não, gente, é um processo. Mas tem que ser feito alguma coisa. Você não vai ficar sentado esperando o perdão acontecer. Vá se mexendo, vá trabalhando isso dentro de você. Aos poucos esse perdão vai se concebendo dentro de você, né? A gente vê muita questão de rancor, né? As pessoas ainda têm muitas dificuldades do dia a dia, de conviver. Então, irmãos, pais, mães que brigam com filhos. E aí eles vêm no centro e eles falam, como a gente perdoa? Não é assim, você não vai acordar hoje e falar, hoje eu perdoei. É um processo. E Jesus fala mesmo, vá e se acerte, mas se não é de uma hora para outra, vá aos pouquinhos. Como tudo no Espiritismo, estudo, aos pouquinhos você vai conseguindo chegar, né, no que você deseja, no que você precisa, pondo em prática o que é colocado na doutrina, no Evangelho. Realmente, é dia a dia. É dia a dia. Você tenta, consegue, outro dia não consegue, a mesma coisa não consegue. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Aí você vai, tem realmente. E o perdão é você aceitar o outro também do jeito dele. E como você gostaria também que o outro te aceitasse. E aí é o respeito, porque sempre é a culpa do outro, né? E na doutrina também a gente entende de que como é importante a gente se respeitar e se aceitar. Divaldo fala muito do auto-amor, que aí é isso, quando você entende realmente o auto-amor, por você, pela vida, você sente pelo outro também. E aquilo de respeito. Então, você não deixa o outro te desrespeitar. Por quê? Porque não pode invadir. Por quê? Por causa do seu auto-amor. Não. Então, isso é muito importante nos relacionamentos. A importância que você se dá, a aceitação, o auto-amor, pela vida e pelo outro. E acho que o que as pessoas às vezes não entendem é que o perdão é você também se libertar daquilo, daquele rancor, daquela angústia. Você não precisa, às vezes, conviver com a pessoa e ser o melhor amigo novamente. Não. Mas deixe-o seguir. Não deseje o mal dele, deseje o bem. E você perdoou. Vocês não precisam mais conviver muitas vezes juntos, né? Não. Mas você se liberta daquilo, que é o mais importante, né? É o se libertar. Não é deixar a pessoa fazer de novo. Claro. Não tem sentido, né? Se não deu certo, cada um parte pro seu canto, mas sem sentimentos ruins, isso, né? Que eu acho que é isso que é o mais importante. É se libertar. Senão fica corrente ligada. Aquela corrente invisível. Exatamente. Que a gente lê tanto, né? Que depois... Então... aí esse laço que não se quebra, e aí você vê em outras vidas para acertar esse laço que ficou aí. Eu acho. Então, se você desata esse laço, cada um segue, né? Mas o outro não me perdoou, mas aí é uma coisa dele, né? Aí ele que vai ver isso, como ele vai acertar. Mas você se libertou. Eu acho. Eu acredito que estamos aqui encarnados, tendo essa oportunidade. Então aproveita,
sabe? Se esforça para ser um pouquinho melhor. Vale? Por você, vale a pena? Eu acredito que vale. Pra gente, vai. já que tá aqui, tentar resolver o que precisa para não levar. vir nas próximas, né? Eu acho. Eu também acho. Acho que vamos aproveitar o tempo que a Ai, gente tem aqui para ir acertando tudo que ficou, né? A gente tem... Eu lembro que tinha uma dirigente que sempre falava assim, famílias muito grandes são muitos acertos, né? Então, muitos filhos, muitos irmãos, muitos acertos. Então, vamos acertar pra gente, quem sabe, voltar filho único, só com um irmão, porque aí vai ficando mais fácil, né? Porque esses acertos vêm mesmo. E você falou da sua família. A sua família, os seus filhos, você consegue aproximar eles da doutrina com as suas palestras? Eles frequentam? Como que é? Sim, frequentam. Na doutrina eu aprendi também a missão dos pais. Que a gente tem... É nossa responsabilidade. É um trecho que eu gosto muito do Evangelho também, que é nossa responsabilidade e missão dos pais. Desde pequena eu levava elas, Hélio. Gostavam? Não. Tinha dia que elas iam chorando, aquela briga assim, né? Pra sair, aquela coisa pra sair de casa, aquele tumulto. Gostavam? Não. Ia chorando, ia, não gosto. Falei, tá bom, mas vai. Porque eu sempre entendi que é a missão dos pais, sabe? Aos poucos elas foram gostando, claro, porque pega o hábito. Você acostuma, pega o hábito. Hoje elas gostam muito e de vez em quando elas me acompanham quando dá, mas elas veem bastante a live, então elas já sabem, hoje é dia de live. E aí cada um já vai pro seu quarto, né? Vai pro quarto, já fica quietinha. Sabe, hoje é dia de live. Aí elas ouvem, tem hora que elas acompanham também a palestra online, mas tudo é um processo, tá vendo? Então, né, hoje você vê e fala, que legal, que elas se acompanham e tal, mas ninguém sabe lá como foi, lá no começo. E essa questão dos pais que você falou é muito interessante, porque muitos falam assim, mas ela não quer ir, eu vou forçar. Mas ela, nesse momento, ela não consegue ter concepção do que é o melhor para ela. É a sua função de pai e de mãe ver o que é o melhor para o seu filho e se ele precisa ir, você tem que mesmo... levava. É isso mesmo. De verdade. Eu concordo com você. Levava, eu vou? Então vai comigo. Vai para evangelização, vai. Elas eram pequenas e iam. Chorando no carro, mas descia sorrindo, né? Porque não ia mostrar para os outros que estavam chorando. Nem falar que não gostava. Então descia sorrindo e pronto. É só a ida, né? Que era um pouco tumultuada. Mas essa é a questão. É um processo. Já vi mães também falando que ou frequentam a igreja católica, por exemplo. Né? Então aí a mãe veio me perguntar, Melissa, a filha dela pode né, conhecer a evangelização com vocês? Pode. Pode vir, porque ela não quer mais ir no catecismo e tal? Pode. Mas ela vai escolher? Ela não vai conseguir. Então, claro que ela também não ficou no centro, porque a mãe dela não ficava, a mãe dela é católica. Você acha que ela ia no centro? Ela quer conhecer, então... Não tem maturidade para isso. Não tem maturidade, a palavra certa. E aí é o seu momento de ver o que é melhor e decidir por ela nesse momento. Isso. Exatamente, concordo plenamente. De verdade, eu fiz isso. Isso que eu acho. A minha parte, assim. Não foi fácil, não é mesmo, mas eu fiz. E hoje elas gostam, acompanham, gostam do passe. Porque indo sempre, você acaba formando o círculo. Né? Isso e que aquilo é legal. faz parte de você, né? Eu acho que é a questão... Eu sou professor também, e às vezes as pessoas falam assim, como é que eu decoro isso, essa fórmula? Eu falo, não é decorar, é memorizar, é o processo. Se você decorar a fórmula, depois de 2 dias você vai esquecer. Já. Então vai fazendo exercício, vai memorizando a fórmula, que uma hora ela vai estar na sua cabeça e você não vai esquecer nunca mais. A mesma coisa é a doutrina, né? Eu não vou decorar o evangelho, eu vou memorizá-lo, eu vou lê-lo todo dia um pouquinho, aquilo vai aos poucos sendo absorvido, né? Eu acho que é isso que é o mais legal. E olha, a gente faz evangelho no lar há muito tempo também. Elas eram pequenininhas e não fazia com o evangelho, nem com o livro dos espíritos, porque elas não iam entender. Fazia com livros de criança, livros infantis, 15 minutinhos. Bem curtinho, e isso foi criando um hábito. Então hoje estamos no Evangelho.
Olha que progresso, Isso, né? sabe? Então, e assim, todo mundo já sabe que é dia do Evangelho. 15 minutinhos. Não vai acontecer nada desses Não. 15 minutos. Então, sabe? Mas é uma construção. É uma construção, palavra certa. E é uma construção interna nossa Interna. também, como você falou. De hábitos, de atitudes, de pensamentos. Eu acredito de verdade que isso é levar o Evangelho para o nosso dia a dia. Para as nossas práticas Eu do acredito dia a dia. que sim. E a Melissa trouxe aqui o livro dela, né? Momentos de Mudança. Tomada de decisão em pequenas mensagens. Fala um pouquinho do seu livro, Melissa. Porque nós só mudamos através de atitudes, não é? Uhum, com certeza. Só. Com certeza. A gente falou de Jesus mesmo, que fala pra gente ir, né? Das ações. Das ações. Sim. Só com as atitudes que a gente vai mudar mesmo. Que nós criamos esse momento de mudança. Né? E em relação ao livro, eu estava pensando como seria o primeiro livro e veio para eu fazer um livro de mensagens, porque na doutrina, na minha trajetória, desde quando eu era adolescente, eu comecei lendo uma mensagem, fui mudando de centro lendo uma mensagem, até hoje eu faço isso. Leio mensagens, o Vigiar e Orar é o básico, né, do Carlos Bacelli. E falei, então vai ser um livro de mensagens. E foi tranquilo? Foi bom? Foi tranquilo escrevê-lo? Como foi? Foi fluindo, Foi bom, fluindo, né? foi natural. É bom, sim. Ai, que bom. Foi fluindo, demorou um tempo, mas aí foi fluindo mesmo. E aí entra em contato com você, se quiser comprar o livro? Sim, Tá. sim. Então a gente vai deixar ali o seu arroba, né? No nosso vídeo, para a pessoa poder entrar em contato, se ela quiser comprar. Tá joia. Bom? Lógico. Obrigada, Hélio. Imagina. E o nosso tempinho já está acabando, Sério? infelizmente. Mas eu queria muito agradecer a sua presença. Foi maravilhoso conversar com você. Eu acho que flui naturalmente assim que é gostoso, né? Para vocês que não sabem, a gente não programou nada, foi acontecendo aqui. Isso, foi. E o Hélio falou que estava pronto e tá bom. Mas eu acho que assim fica mais... Você pegar um roteiro, seguir, eu acho que não fica legal, né? Fica uma entrevista, pergunta, resposta, Tá. pergunta. Eu acho que vai naturalmente acontecendo os assuntos e fica uma coisa leve, gostosa de assistir, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Melissa. Obrigado pela sua presença. Espero que você volte mais vezes para falarmos de outros temas. Vamos. De outros temas da doutrina, né? E agradecer a todos vocês que estão aí no vídeo conosco, que estão acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado. Para você também que está nos vendo pela primeira vez, muito obrigado. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, sigam as nossas redes sociais, curtam lá os nossos vídeos, que ajudam a gente a chegar um pouquinho em cada casa, em cada pessoa que a gente precisa chegar, fazendo, como eu falo, aquela conexão de alma com alma, né? Obrigado mais uma vez à editora Boa Nova, por sempre nos ajudar aí. Lembrando que lá no site nós temos o cupom Conexão Kardec, que dá 10% de desconto nas compras acima de R$50, tá bom? Muito obrigado, Ótimo. Melissa. Eu que agradeço. Foi um prazer conhecer Obrigada. você e conversar com você. Gostei muito. Que Muito bom. obrigada. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau.